Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Lei com Carel. Eu sou o Carel e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o artigo 5º, tá bom? A gente vai ter uma sequência de aulas de direito constitucional aí, começando pelo artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Vamos para o 5º, o 6º e o 7º também, o 12º e o 144 a gente vai gravar também e deve ter mais algum nesse meio aí, tá? Que vai falar da nacionalidade, direitos, não lembro se direitos políticos vai ter, mas enfim, vão ser esses daí. O que eu quero mostrar para vocês é que do artigo 5º a gente está vindo com o resumo também. Aqui, ó, o resumo das principais partes do artigo 5º. Tem 2 páginas, tá? E é isso aí, pessoal. Isso aqui é bom para vocês usarem quando forem revisar, né? Tiver próximo da prova, na véspera de prova, utilizem o resumo, tá bom? O conteúdo vai ser então um combo, né, de constitucional. Ele vai ficar pelo valor de R$ 10, tá bom? Vão ser vários PDFs aí de direito constitucional, tá ok? Vamos lá para a aula então do artigo 5º, dos direitos e garantias fundamentais, né? E aqui vai falar dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Essa parte aqui também, assim como as outras leis que a gente vem trazendo, caem sempre nas provas. Então, isso aqui a gente tem que ser especialista. Por quê? Porque vai cair, é questão garantida que vai cair na prova, entendeu? Vamos lá então. No artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Só um momento que eu vou ter que dar um zoom aqui, pessoal, que tá muito longe isso aqui. Aqui, ó. Opa. Agora ficou bom, hein? Beleza. Vamos lá então. Vamos falar dos termos seguintes, né? Aqui são conceitos. Vocês vão ver que esse artigo 5º, ele é um monte de conceito, gente, tá? Que a gente tem que saber. São conceitos básicos da Constituição Federal, tá? Vamos lá. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, homens e mulheres são iguais. Vamos grifar aqui, ó. Em direitos e obrigações, tá? Aqui, deixar uma coisa clara para vocês. Ah, você vai vir falar assim, pô, mas não sei quem eu conheço que ela recebe menos, ela recebe mais do que o homem recebe menos. Enfim, eu não quero saber, gente. Aqui a gente está focando 100% nos concursos, tá bom? O que acontece ou deixa de acontecer na sociedade, se isso aqui não se aplica na sociedade, não interessa. O que interessa para vocês é essa letra da lei, tá bom? Não fiquem pensando que isso aqui não ocorre, isso aqui ocorre, essa parte não se aplica, que isso aí a banca não quer nem saber. Ele vai cobrar se você souber, beleza, se você não souber, já era. Entendeu? Então fiquem espertos com a letra da lei, que é o que eu tô lendo aqui, tá bom? Vamos lá. O 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tá? Então, você fazer ou não fazer algo vai ter que ter uma lei falando isso, entendeu? Para te obrigar, certo? Terceiro, ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. O quarto, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, você pode se manifestar, você pode manifestar seus pensamentos, mas você tem que fazer isso de forma não anônima, certo? De forma, bom, não anônima, tá? Não pode ser anônimo. Quinto, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, aqui o que a gente vai falar disso aqui? O direito de resposta, ou seja, se alguém te ofendeu, você tem o direito de resposta, proporcional ao agravo, ou seja, proporcional à ofensa que você sofreu, tá bom? Sexto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Olha aqui, ó. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias.
Então, a liberdade de consciência e de crença é inviolável. Desse artigo aqui também, assim que vocês terminarem de ver esse vídeo aqui, vai no YouTube e coloca lá questões sobre o artigo 5º. Aí tem um canal que ele faz. É o mesmo canal que eu falei do artigo 1º, 2º, 3º e 4º, que ele vai fazer um monte de questões só do artigo 5º. Acho que é 100 questões do artigo 5º, alguma coisa assim. Vai lá e faz, que vocês vão ver as pegadinhas da banca, entendeu? E aqui eles podem trocar. É violável a liberdade de consciência e de crença, tá bom? Não sendo assegurado o livre exercício, tá? Sétimo, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, tá bom? 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa. Aqui, como que a gente pode exemplificar isso aqui? Sabe aquelas pessoas que, por religião, não trabalham, acho que é no domingo? Acho que é isso aí. E aí, o que acontece? Por exemplo, se você não trabalha no domingo, a lei, deixa eu dar um exemplo. Peraí, vamos contextualizar melhor. Você tá no quartel, certo? Você tá servindo o quartel lá, você fez 18 anos, tá servindo o quartel. Só que a sua religião não te permite trabalhar no domingo, tá? Aí você pega e fala assim, sargento, tenente, é o seguinte, eu não vou trabalhar esse domingo porque a minha religião não permite. Tudo bem, tudo bem. Isso a lei permite. Ó, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, tá bom? Aí, o tenente ou o sargento vai falar pra você? Beleza, então, faz o seguinte, você não trabalha no domingo e você trabalha na segunda, tá? Aí é isso que tá falando a lei aqui, ó. Recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, se você se eximiu da primeira prestação, porque você não trabalhava no domingo, você não pode recusar a outra prestação que vai ser ofertada para você, entendeu? Para respeitar essa sua convicção religiosa, tá? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, bota nos comentários aí que eu tento explicar de outra maneira. É que é chatinho de explicar. Vamos para o inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então não precisa de censura ou licença, tá bom? Fiquem atentos quando falar isso aqui, ó. Dependentemente, independentemente, inviolável, tá? Essas palavras são importantes. Aqui, ó, são invioláveis no inciso 10, a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Então aqui ele vai tratar sobre a residência, né? Ele vai falar as hipóteses que a gente pode entrar em uma residência. Ó, ninguém podendo nela penetrar nela na casa, tá bom? Sem consentimento do morador, salvo, ou seja, aqui ele vai falar os casos em que você pode entrar sem o consentimento do morador, que vai ser flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, tá bom? Então vamos retomar que esse aqui é muito importante, geralmente cai nas provas da guarda, tá? Vamos lá então. A casa é o asilo inviolável, essa é a regra geral, tá bom? Ninguém nela pode entrar, exceto o morador, claro, né? Mas sem o consentimento dele, não pode entrar mais ninguém. Quais são as exceções? O flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, se a polícia tá passando na rua lá, aí viu um caso de flagrante, ainda que você estivesse na rua e entrasse para dentro de casa, você tá em flagrante. Tipo, você roubou alguém na rua e correu para dentro de casa. E aí a polícia não pode entrar? Claro que pode, entendeu? Porque você tá em flagrante. Então eles vão entrar independentemente da permissão do morador, tá?
Vamos ver o próximo caso aqui, qual que é? Cadê? Até perdi. Aqui. Desastre. Puta, tá caindo a casa, tá pegando fogo. Aí eu vou ficar pedindo permissão? Não vou. Vou entrar, entendeu? Prestar socorro, mesmo esquema. Ou aí durante o dia por determinação judicial, ou seja, para cumprimento de mandato. Mandato não, mandado. Para cumprimento de mandado, com D. Que o mandato com T é T de presidente. Já pega o bizu. É isso então, tá bom, pessoal? A determinação judicial ela só pode ser cumprida durante o dia, tá? Vamos lá para o 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, que são as comunicações telefônicas, por ordem judicial. Ou seja, o único sigilo que pode ser violado por ordem judicial é o das comunicações telefônicas, tá bom? O das correspondências e comunicações telegráficas de dados não podem ser violados, tá bom? Então, no último caso, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, que é para ou você vai investigar a pessoa ou você vai instaurar um processo contra ela, tá bom? O 13 é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, eu quero ser professor de educação física. Quais são as qualificações que a lei estabelece? Você tem que ser formado e você tem que ter o CREF, tem que ter o CREF, entendeu? Essas são as qualificações. 14 é assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, tá? Então aqui, ó, quando necessário ao exercício profissional. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz. E em tempo de guerra? Em tempo de guerra não é livre. Aqui ele já traz explicitamente que é só em tempo de paz, tá bom? Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Ou seja, a locomoção no território nacional, a entrada e a saída nos tempos de paz é livre, é tranquilo. Você pode fazer tranquilo, sem problema nenhum, entendeu? Mas em tempos de paz. Então, se na prova vir em tempos de guerra, aí você já fica esperto, tá bom? Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. Esse artigo aqui cai demais, tá? Como que a gente vai falar dele aqui? Vamos lá, pessoal. Partes importantes desse artigo aqui. Reunir-se pacificamente, tá bom? Então tem que ser uma reunião pacífica, sem armas, não pode ter armas na reunião. Locais abertos ao público, tem que ser locais abertos, não falou locais fechados. Independentemente de autorização. Ou seja, não precisa de autorização para você se reunir nos locais abertos ao público, tá bom? Quais são as ressalvas? Desde que vocês não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Ou seja, você quer juntar seu clube de motoqueiro. Aí você vai juntar na praça, tal. Isso é permitido? É. Não vai ter arma, vai ser uma reunião pacífica em um local aberto ao público. Então você não precisa de autorização, tá bom? Porém, se tiver aí no mesmo lugar, agendaram a reunião do clube de bicicleta. Aí você não pode mais ir, porque você vai frustrar essa reunião, entendeu? No mesmo local que você ia. E aí a única coisa que é exigida é o prévio aviso à autoridade competente. Ou seja, não precisa de autorização, apenas aviso prévio, tá bom? Por exemplo, vou me reunir em tal lugar. Tá avisado, acabou, tá? Aqui é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, tá? É isso então. Então você pode se associar, criar uma associação para fins lícitos.
mas não paramilitar, tá? Aqui ele vai falar no 15, 16, 17, 18. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada, ó, aqui, ó, vedada a interferência estatal em seu funcionamento, tá bom? Então, pode criar associação à vontade, não precisa de autorização. E o Estado não pode interferir. Legal. Vamos pro 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, para ela ser compulsoriamente dissolvida, o trânsito em julgado. Então, como que a gente vai. Isso aí também cai, tá bom, pessoal? Ainda que a gente não seja o nosso foco, né? Não tenha nada a ver com segurança pública, isso também cai. Como que a gente vai entender isso aqui? Para você dissolver uma associação, você vai sumir com ela, tá? Aí, como que você vai sumir com a associação antes do trânsito em julgado? Por exemplo, antes do processo terminar. Você não pode, não tem como, não tem sentido você fazer isso. Porque imagina assim, entrou com um processo, tá? E aí você fala, pô, ó, a associação estava errada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E no final do processo você descobre que ela estava certa. Se você dissolver ela antes de terminar o processo, você acabou com a associação injustamente, porque ela estava certa e você achou que ela estava errada. Entendeu? Então, só vai ser dissolvida no final do processo, tá? Depois do trânsito em julgado. 20. Ninguém poderá ser compelido, ou seja, obrigado a associar-se ou permanecer associado, tá bom? 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, se tiver autorização expressa, eles podem te representar judicial ou extrajudicialmente. 22. É garantido o direito de propriedade, tá? Importante também. A propriedade atenderá à sua função social. O que isso quer dizer? Por exemplo, não tem como uma casa estar em um bairro de comércios, por exemplo. Por quê? Porque a função social daquele local são comércios. Por isso que a cidade é dividida assim, entendeu, pessoal? A propriedade ela tem que atender a sua função social naquele lugar. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou seja, caso a residência não atenda sua função social naquele local, o poder público vai desapropriar, certo? Por necessidade ou utilidade pública, é isso que está falando aqui. Esses dois aqui eles são relacionados. Ou interesse social. E aí como que ele vai fazer isso? Mediante justa e prévia indenização em dinheiro, tá? Ressalvados os casos previstos na Constituição. Então ele vai te indenizar antes e vai te pagar em dinheiro, tá bom? 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, ou seja, futura, indenização após, né? Se houver dano. O que a gente vai entender disso aqui? Qual o exemplo que eu gosto de dar? Sabe naqueles filmes que o policial ele tá a pé, aí o ladrão fugiu de carro, por exemplo. Aí ele para um carro no meio da rua e fala: polícia, desce do carro, e aí ele sobe no carro e vai atrás do ladrão? É exatamente esse exemplo aqui. Então, olha aqui, ó. Iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, ou seja, o carro que estava passando na hora, assegurada ao proprietário a indenização ulterior, ou seja, posterior. Como que a gente vai decorar esse ulterior aí? Por exemplo, imagina assim, o policial foi lá, pegou seu carro, correu atrás do ladrão, prendeu o ladrão. Só que ele não bateu o carro. Então ele vai ter que te indenizar? Não. Quando que você vai saber se ele vai ter que te indenizar ou não? Vai ter que ser depois do acontecido. Não tem como ele te indenizar antes do acontecido. Porque se ele não bater, ele não vai precisar te indenizar. Entendeu?
Ó, aqui, ó, se houver dano, entendeu? Então, se houver dano, ele vai te indenizar. Ou seja, é depois, tá bom? O 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamentos de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Ou seja, quem tem uma pequena propriedade rural e a família trabalha lá, ainda que ela tenha débitos, né, da própria atividade dela, ou seja, ela vende produtos, né, alguma coisa assim, não vai ser objeto de penhora essa própria propriedade, tá bom? Inciso 2567. 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Aqui ele está falando de filmes, livros, entendeu? É o direito da utilização disso. E aí ele pode falar também de patentes, né? De patentes de produtos, etc. Tá bom? Agora 28. São assegurados nos termos da lei. Letra A. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Letra B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais associativas. Essas partes aqui eu falo para vocês que não cai nas provas, tá bom? Mas leiam, mesmo assim. Por isso que já não está grifado. Inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Tá bom? Então, aos autores de inventos industriais, eles têm o privilégio temporário para a utilização, bem como a proteção das criações industriais, tá? Inciso 30. É garantido o direito de herança. Inciso 31. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus, tá? Isso aqui quer dizer o que, pessoal? É o seguinte. Aqui ele está falando da sucessão de bens estrangeiros situados no país. Ou seja, é da herança. Por exemplo, se a pessoa morreu e ela era estrangeira ou os bens eram estrangeiros e estavam aqui. Enfim, eu coloquei aqui o GPT para explicar, porque eu não sabia explicar essa parte do de cujos, tá bom? Não sou perfeito, pessoal, tem coisa que eu não sei e eu sempre vou falar para vocês. Coloquei aqui o comentáriozinho pra gente. É o seguinte: a regra geral é aplicar a lei brasileira à sucessão dos bens. Ou seja, os bens eram estrangeiros e estavam aqui, no Brasil, tá bom? Então, qual lei que vai ser aplicada? A brasileira, a lei de sucessão dos bens brasileira, tá bom? Porque aí vai beneficiar os filhos e o cônjuge. Porém, caso a lei do país do falecido, tá? O país estrangeiro for mais vantajosa para os sucessores, vai ser aplicada essa lei estrangeira, tá bom? É isso que quer dizer isso aqui, ó. Esse inciso 31, tá? 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, tá bom? Beleza? 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Aqui, ó, interesse particular. Ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, se for imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado, você não vai ter acesso, tá bom? É isso que está escrito aí. Vamos para o 34.
são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Isso é assegurado independente de taxa, tá bom? B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Beleza. Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, ou seja, todos serão julgados com o processo legal, tá bom? Ele vai trazer aí embaixo já o que vai ser o devido processo legal. Inciso 35, 6, 7, 8. Aqui, pessoal, só voltando aqui no 37. O tribunal de exceção, por exemplo, todo mundo vai ter o mesmo rito de julgamento. Ninguém vai ser julgado de uma maneira diferente. É isso que ele quis dizer, tá bom? Vamos para o 38. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Essa é a competência do tribunal do júri, tá bom? Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Ou seja, você não pode cometer um crime se não tem uma lei definindo que aquilo lá é crime. E você também não pode ser punido se não tem uma punição prevista já, entendeu? Beleza. Aqui, agora, rapaziada, embaçou aqui porque eu já não lembro já esses algarismos romanos. Mas, pô, se a gente tava no 39, a gente vai pro 40, né? XL. Faz anos que eu não vejo isso aqui. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Como que eu vou explicar isso aqui para vocês? Vamos lá pro desenho, pessoal. Não vai sair isso aqui no PDF de vocês, tá bom? Mas vamos lá com o Joãozinho aqui, ó. Estão vendo o Joãozinho aqui? Imagina que ele cometeu um crime em 21/2, tá? E aí, em 21/3, ó, aqui ele matou alguém, tá? Matou. E aqui a pena para matar alguém era 5 anos. Aqui a pena mudou, 21/3, a pena mudou. Aqui virou 10 anos. Ele vai ser julgado aqui, certo? Por exemplo, ele vai ser julgado um mês depois, porque ele foi capturado um mês depois. Aí, qual pena que ele vai responder, pessoal? Ele vai responder essa aqui, ó, a de 5 anos. É isso que ele está falando aqui. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Tá? Então, nesse caso aqui, ainda que a lei tenha mudado, ela vai retroagir para beneficiar o réu. Tá bom? É isso que ele quis dizer com essa parte aí. Então, legal? Entenderam aqui o salvo para beneficiar o réu? Vamos lá para o 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, qualquer atentado a esses direitos e liberdades, a lei vai punir. 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Ou seja, não tem fiança e ele não prescreve, ou seja, ele não caduca, tá bom? Ele não vai. Daqui 5 anos ele foi esquecido. Não, se você cometeu racismo, ainda que você não seja pego agora, daqui 10 anos você vai estar respondendo esse crime ainda, entendeu? É isso que quer dizer. Então, essa parte aí é muito importante, viu, pessoal? O racismo ele é inafiançável e imprescritível. Vou deixar até grifado aqui, ó. 43. A lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Aqui já não é igual ao racismo, viu, pessoal?
É insuscetível de graça ou anistia. Geralmente é o presidente que faz isso aqui, né? O perdão presidencial. Aí vamos lá. Os inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Vai ser a tortura, o tráfico e o terrorismo, que é o 3TH. Ó, é o 3T, tortura, tráfico e terrorismo, e o H, que são os hediondos, e os definidos como crime hediondos, tá vendo? Por ele respondendo, os mandantes, executores e os que podendo evitá-los se omitiram. Beleza? Então, os inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia é os 3TH, tá bom? Aqui, ó, terrorismo, tráfico e hediondos. 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível, assim como o racismo, tá bom? A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Beleza. Deixa eu linkar para vocês aqui, ó, para vocês lembrarem. Não queria só que ficasse feio. Vamos ver. Não ficou, não. Linkei errado. Pera aí. Aqui, ó. Beleza. Tá bom? Esses dois aqui, então vocês vão ver que eles são inafiançáveis e imprescritíveis. Tá? Ó, inafiançável, imprescritível. Legal. 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, no termo da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do patrimônio transferido. Ou seja, você foi condenado e morreu. A sua pena não vai passar para o próximo, por exemplo, o herdeiro do seu dinheiro, tá? Porém, a obrigação de reparar o dano ela pode passar para o herdeiro, tá bom? Até o limite do valor que o herdeiro recebeu. É isso que está dizendo aqui, tá? Aqui, importantíssimo. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, importantíssimo, pessoal. Ó. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, essas serão as penas que serão adotadas no Brasil, tá bom? Vamos ver quais penas serão adotadas. Privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Beleza? Essas penas irão ocorrer no Brasil. Vamos ver agora as que não irão ocorrer. De morte, salvo em caso de guerra declarada, ou seja, no caso de guerra declarada, pode sim haver pena de morte, tá bom? De caráter perpétuo, então não terá pena de caráter perpétuo, trabalhos forçados e banimento e cruéis. Então essas penas não ocorrerão, tá bom? Vamos para o 48. Tá difícil aqui, eu tô me superando, viu? A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Tá bom? Então, mulher com mulher, velho com velho e, homem, e é isso aí. E assassino com assassino. É isso que tá falando aí. Na teoria, né? Inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, tá bom? Então as presas podem permanecer com o filho durante o período de amamentação. 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins. Então vamos lá. O naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ele vai ser extraditado, tá bom? Ou o naturalizado, quando comprovado o envolvimento em tráfico de drogas, mesmo antes ou depois da naturalização, tá bom? Então aqui são duas, vamos para o desenho, que são duas opções. O naturalizado, em caso de crime comum antes da naturalização,
ou o naturalizado, antes ou depois da naturalização, quando ele se envolver com tráfico de drogas, tá bom? Perfeito. Não vou riscar não, que fica uma zona. 52. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, beleza? 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Legal. 54. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, tem que ter o processo para você ser privado ou não da liberdade, tá bom? 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, quem está participando dos processos, né, judiciais, administrativos, vai ser sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa. 40, 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, tá? Isso é lógico, mas eu tenho que falar. Então, provas ilícitas não são consideradas no processo, tá bom? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Legal. 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, se você está com o seu documento, você está andando na rua, a viatura te aborda. Aí você fala, pô. Aí ela, cadê seu RG? Ah, tô sem. Então você pode ser submetido à identificação criminal, que é tocar o piano lá na delegacia. Quem assiste ou já assistiu o Sargento Cavalcante, que ele fala assim: eu vou te levar pra tocar o piano lá então, bacana. É disso que ele tá falando, que você vai lá botar sua digital na delegacia e aí você vai ser identificado criminalmente, entendeu? É só para te identificar, não vai te gerar prejuízo nenhum, tá bom? Mas aí você pode ser submetido a isso caso você não esteja civilmente identificado, ou seja, não esteja com RG, tá bom? Aqui a gente vai pro 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Ou seja, quando o crime era de ação pública, que seria o poder público responsável por intentar a ação, e ela não foi feita no prazo legal, você pode fazer a ação privada, tá bom? Agora vamos para o 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. 5, já não lembro mais, pessoal. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Então, aqui é um conceito importante que ninguém vai ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, tá bom? Então, essas são as hipóteses que uma pessoa pode ser presa. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontrem serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou pessoa por ele indicada, tá bom? Então, prendeu alguém, o juiz é comunicado imediatamente e a família também. Aqui já não lembro qual que é, pessoal. Vamos lá. O preso será informado de seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Aqui está falando mais dos presos, né? Vamos lá para o próximo aqui, ó. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Próximo é o 65, eu acho. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então você foi preso ilegalmente, sua prisão vai ser imediatamente relaxada, né? Vai ser desconsiderada. 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Tá bom? 67. Não haverá prisão civil por dívida,
salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Ou seja, nesse caso aqui, é o pagador de pensão, tá bom? O depositário infiel, ele não vai ter prisão civil do depositário infiel. O que que é o depositário infiel? É o cara que contratou um serviço e não pagou, entendeu? Por exemplo, você contratou a conta da Claro aí e não pagou. Então, o depositário infiel, ele não vai ser preso por dívida. Ah, mas está na lei. Está na lei, mas espera aí que eu vou trazer a explicação para vocês. Segura. Então, como eu falei para vocês, o depositário infiel, pessoal, eu vou deixar arriscado, tá bom? Aqui, ó, depositário infiel. Não vai ser preso. Por quê? Vou ler para vocês. Apesar da Constituição mencionar a possibilidade de prisão do depositário infiel, o entendimento atual do STF é que não pode haver prisão nesse caso. Por quê? Porque o Brasil ele aderiu ao Pacto de San José da Costa Rica, que proíbe prisão por dívida, tá bom? Exceto a pensão alimentícia, que é o que eu tinha falado para vocês, tá bom? Então, o depositário infiel ele não vai ser preso. 50, 65, 678. 68, pessoal. Inciso 68. A gente vai entrar agora nos remédios constitucionais. Lá no final tem um resuminho muito bom de remédios constitucionais, tá? Que depois eu passo para vocês. Vamos lá. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, tá bom? Importante então, o habeas corpus ele resguarda a liberdade de locomoção, tá bom? Por ilegalidade ou abuso de poder, tá? Vamos pro próximo aqui. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Vocês têm que saber isso aqui, tá? Façam essa associação. Mandado de segurança é direito líquido e certo, tá? Não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, tá bom? Aqui, 70, eu acho. É. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por. Então aqui tem o mandado de segurança e o mandado de segurança coletivo, tá bom? Aí ele pode ser impetrado o coletivo por partido político com representação no Congresso Nacional, tá? Com representação no Congresso Nacional, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Então, vai chegar lá na questão e vai estar escrito assim: organização sindical em funcionamento há mais de 2 anos, tá certo? Tá, porque é pelo menos um ano, tá bom? Eu já caí nessa, então tô passando para vocês aí. É pelo menos um ano, mais de um ano vale também, tá bom? Aqui a gente vai falar do mandado de injunção. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. O que vocês têm que decorar aqui, pessoal? Mandado de injunção é falta de norma regulamentadora. Só essa palavra aqui, tá bom? Ah, mas qual que é a função? Qual que é não sei o quê? Pessoal, é o seguinte, na prova, como que vem? Qual o remédio constitucional dedicado a amparar a falta de norma regulamentadora? É o mandado de injunção, entendeu? Ele não vai perguntar para vocês qual a função legislativa do mandado de injunção. Não, então decorem essas palavras aqui, ó. Falta de norma regulamentadora, é o mandado de injunção. E o de segurança? Direito líquido e certo, tá bom? Aí aqui, ó, esse é importante. Não amparado por habeas corpus ou habeas data, tá bom? É isso aqui do mandado de segurança, tá? Habeas data. Qual a função, né? Quando vai ser concedido, na realidade? Vai ser concedido para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, ou seja, a pessoa que entrou com o pedido, tá bom? Constantes de registros,
ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, tá bom? Então, bancos de dados governamentais ou de caráter público. E a letra B, ele vai ser concedido para retificação de dados também, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Legal? Legal. Vamos pro. Eu não sei que número que é esse aqui, não. Vamos lá, que é ação popular agora, tá bom? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas. Tá? Então, vamos lá. A gente. Então, todo cidadão ele é parte legítima para propor ação popular. Tá? E aí, qual que é a função da ação popular? Anular ato lesivo ao patrimônio público. É isso que vocês têm que pensar, tá bom? E aí, o que eles pegam bastante? Essa parte aqui, ó. Salvo comprovada má fé, ou seja, você fez isso de má fé, você será isento de custas. Então, caso você não tenha feito por má fé, né? Você não tenha proposto essa ação popular por má fé, você estará isento das custas, tá bom? Legal. Vamos continuar aqui, ó. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Então, assistência jurídica integral e gratuita para quem não tiver recursos, tá bom? A próxima. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Legal. Eu queria muito ver que número que a gente está, ó. Acho que esse aqui é o 50, 60, 75, 6. Talvez a gente esteja no 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. O registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Então, para nascer e morrer, esse registro aí é de graça, tá bom? É assim que eu penso, que eu decoro. Aqui, pessoal, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Como que vocês vão decorar isso aqui? Onde tiver H, as que tem H é de graça, pessoal. Tá bom? É isso. Porque aí fica mais fácil. Então, os outros aqui, ó, mandado de injunção, mandado de segurança, ação popular, são esses. Não são gratuitos, tá bom? Se tem H, é gratuito. Beleza. Vamos pro próximo. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Próximo, é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Importante também, pessoal. Aqui, ó, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive os digitais, tá? Beleza. Vamos continuar. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Tá bom. Então, a aplicação disso aqui é imediata, tá bom? Os direitos e garantias expressos nessa Constituição, aqui no parágrafo 2, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, tá? Parágrafo 3. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, então vamos colocar aqui, ó, sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Importantíssimo. Por quê? Isso aqui ele explica como é feita uma emenda constitucional. Então, como que vai funcionar? Os tratados que versarem sobre direitos humanos e eles forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, não são dos presentes, são dos membros, eles serão equivalentes a emendas constitucionais, ou seja, eles vão ser emendados à Constituição. Tá bom?
Beleza, então decoramos esse aqui. Parágrafo 4º e último, finalizando agora o artigo 5º. O Brasil submete-se à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado a adesão. Beleza, então é isso, pessoal. Terminamos o artigo 5º. A próxima aula, artigo 6º e 7º, que vai vir os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, direitos sociais, eu acho. Vamos lá, vamos que a gente vai conquistar, pessoal. O segredo é nunca parar, tá bom? Vamos lá então, o PDF mais uma vez completo de constitucional, cheio de PDF, vai vir o primeiro, segundo, terceiro e quarto, o artigo 144, o artigo 5º, o resumo do artigo 5º, vai vir um monte de coisa. Aqui ó, o resumo do artigo 5º, tá bom? Para quem quiser vai estar no mesmo PDF, o valor vai ser R$10, tá bom? É o combão do constitucional aí. Um abraço, até o próximo.